Existe um tipo de luto que quase ninguém reconhece, que quase ninguém valida e que quase ninguém reconhece como luto. E eu sei disso não só porque eu vivi esse luto, mas porque também já conversei com outras pessoas que vivenciaram esse tipo de dor e também fruto de estudos, de leitura e de vários cursos que eu fiz, que é o luto por deixar para trás, por deixar ir padrões, comportamentos e dinâmicas que um dia nos protegeram. Né? Muito interessante, outro dia eu estava vendo numa página que eu sigo aqui no Instagram, e eu vi um vídeo que eu confesso para vocês que quando eu o vi pela primeira vez me fez chorar bastante. Isso foi lá por meados de setembro de 2025. E nesse vídeo, a pessoa estava ali relatando vários padrões, mas com o nome de máscaras. Então, eu deixo ir a máscara da salvadora, eu deixo ir hoje a máscara da mulher que aguenta tudo, eu deixo ir embora hoje a máscara da boazinha, eu deixo ir embora hoje a máscara da mulher que nunca disse não. E aí foi tendo toda uma reflexão em torno disso. E máscara no sentido de uma roupagem que a gente veste em muitas situações da nossa vida, que elas servem para nos proteger nessas circunstâncias onde nós estamos em desequilíbrio, onde muitas vezes estamos num risco eminente dentro de uma condição emocional. Então, são padrões de comportamento que a gente aprende, como eu venho dizendo aqui, que a gente acolhe esses padrões e que a gente utiliza para se autoproteger. E como eu venho construindo aqui nessa série, o problema não são os padrões que a gente aprende quando nós precisamos nos proteger. O problema é quando o perigo vai embora, quando o risco desaparece e a gente continua vivendo e continua tendo o mesmo comportamento quando não é mais necessário se proteger. Se você pegar os outros vídeos aqui dessa série, você vai ver de forma muito organizada que existem situações em que a gente vai desenvolver mecanismos de sobrevivência. Mas a partir do momento que a gente sai da zona de risco, não faz mais sentido utilizar esses padrões. Pois bem, e quando chega a hora de você se despedir dos padrões que você adotou para se autoproteger, a gente sente um luto. E é um luto de verdade. Por isso que eu comecei esse vídeo dizendo o luto que quase ninguém reconhece. Porque, gente, preste atenção, até aquilo que nos faz mal deixa saudade porque é familiar. Sabe? Eu já tive experiências e eu já participei de velórios, né? Nós estamos falando de luto. Eu já estive num velório uma vez que a esposa do homem que tinha falecido, né, era uma senhora, e ela disse assim para mim, nossa, fulano de tal dava muito trabalho, fulano de tal me xingava o dia inteiro, fulano de tal era muito ruim para mim, o fulano de tal estava sempre me colocando para baixo. Mas mesmo sendo uma pessoa que fazia tudo isso, mesmo assim ela estava de luto, ela estava sofrendo, ela ia sentir saudade. Claro, eu falo isso com muito respeito, é uma pessoa, é um ser humano que fez parte da história dela, mas eu estou somente dando um exemplo que, mesmo coisas que nos ferem e que às vezes não nos fazem bem, também vão deixar saudade. Porque são coisas familiares que te acompanharam por muito tempo. Você quer ver um caso muito comum? Quando a gente aprende a sentar, como eu já fiz um vídeo aqui anteriormente, a gente aprende a sentar na cadeira de vítima. Olha, fizeram tal coisa para mim. E você adota um padrão de vitimismo, eu não vou entrar no detalhe desse assunto, mas você adota um padrão de vitimismo e passa a vida inteira sendo vítima. Só que você não está mais numa situação de vítima.
mas aquele padrão se tornou algo que te fez sobreviver. E abandonar este padrão, e abandonar essa dinâmica, e abandonar esta máscara, ela vai deixar um luto, ela vai deixar um vazio, ela vai deixar saudade. Por quê? Porque faz parte da tua vida. E muita gente não vê isso. Só que assim, eu me perguntei muitas vezes, eu falava assim, gente, como é que eu posso ter saudade de um padrão, de um comportamento que só me fez mal? E eu comecei a me julgar na época. Eu até perguntei para minha terapeuta, eu falei, olha, por que eu tô com saudade de coisas que me fazem mal? Como é que pode isso? Eu estou com saudade, eu estou me sentindo triste, eu estou em angústia por comportamentos que eu sei que me levaram para um lugar que eu não quero mais estar. E de uma maneira muito acolhedora, eu me lembro que ela disse, porque por muito tempo foi isso que te salvou. Porque por muito tempo foi isso que te manteve viva. Porque por muito tempo foram esses padrões que te permitiram chegar aqui também. E quando eu aceitei isso, e eu comecei a me permitir sofrer, quando eu aceitei sentir a dor do luto, sentir a dor de deixar ir essas máscaras que me protegeram, quando eu admiti, sim, tenho saudade de quem eu fui um dia, eu comecei a ser liberta, eu comecei o meu processo de cura, de cicatrização. E muitas vezes eu me perguntava, mas por que eu tô com saudade disso? E eu passei a entender, eu estou com saudade disso porque por muito tempo, por muitos anos, por quase uma década, foi assim que eu funcionei. Foi quem eu fui. E eu comecei a abrir espaço para o novo. E às vezes eu perguntava, meu Deus, se eu não sou mais a salvadora, se eu não sou mais a fazedora, se eu não sou mais a pessoa que dá conta de tudo, quem eu sou então? E aí eu comecei a descobrir que por baixo de todas essas máscaras, debaixo de todas essas camadas, debaixo da dor, debaixo, muitas vezes de angústia, debaixo de toda essa afobação, debaixo da ansiedade, debaixo do burnout, existia a minha essência. E aí eu comecei a resgatá-la aos poucos. E hoje, eu posso dizer para você que eu ainda não estou completamente curada, porque isso é um processo infinito. Porque você vai se curando de coisas e a vida vai te trazendo outros desafios e você vai colocando em prática aquilo que você aprende. Por isso que muitas vezes quando você encontra aí, né, esses vídeos que as pessoas fazem com pessoas mais idosas ou até mesmo pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade, com doenças que estão, que sabem que estão prestes a partir desse mundo, pessoas que estão digamos assim, na luta pela vida, mas sabem que vão partir. Por isso que você, às vezes, pergunta qual é o teu maior arrependimento ou o que você gostaria de ter dito que você não disse. Por isso que a sabedoria vem dessas situações, e a sabedoria vem da vivência, a sabedoria vem do aprendizado. Não tem como você ter a cabeça que você tem hoje sem ter passado por tudo que você passou até aqui. Não tem como eu saber tudo que eu sei hoje sem ter passado por tudo que eu passei até aqui. Então, o que eu quero dizer com isso é que o nosso processo vai ser para sempre. Quanto mais a gente viver, quanto mais situações nós formos expostos, mais a gente vai aprender. E é bom que aprenda, porque a gente troca de ciclo muito mais rápido. Então, para fechar esse pensamento, fechar essa reflexão, despeça-se de quem você foi, com respeito, não com raiva. Não negue a dor. Eu tô sentindo saudade daquela versão minha que não me fez bem. Tá, e daí? Qual é o problema disso? Agradeça. Eu agradeço a todas as versões que eu fui. Eu agradeço até aquelas que não foram legais, que me fizeram mal. Agradeço, porque eu fiz o que eu pude. Eu fiz o que eu dei conta. E você também. Tanto é que você tá aqui assistindo esse vídeo. Porque você está tentando melhorar. E eu quero te pedir desde já, com muito respeito, compartilhe esse vídeo com outras mulheres, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisem ouvir essa mensagem. Se inscreve nesse canal, me ajuda a espalhar essa semente de cura, essa semente de transformação, essa semente de cicatrização na vida das pessoas. E saiba de uma coisa,
Luto não é regressão. Sentir o que eu descrevi aqui que você possa estar sentindo não é regredir. Ah, eu estou regredindo. Não. Isso é passagem. Tem uma palavra que eu adoro e ela faz parte da minha vivência, da minha experiência faz muitos anos. Chama-se travessia. Sabe quando você está do lado da margem, do lado de algum lugar e você precisa fazer a travessia. Essa travessia muitas vezes nos assusta, nos dá medo. Por quê? Porque o que tem lá do outro lado, você não conhece. Ou seja, não é familiar. A gente quer sempre aquilo que é familiar, mas eu te garanto que se você ficar aqui comigo, você se dispor a ser uma pessoa humana que sente, você vai fazer essa travessia e do lado de lá você vai encontrar muitas coisas boas e uma vida maravilhosa te espera.